imobiliários e hoje nós vamos falar do TIGA 11, que ele é um fundo de desenvolvimento, ou seja, ele investe naquele segmento que tem como objetivo começar uma obra do zero, ou seja, ele parte desde negociações de loteamentos, construção de imóveis e a venda desses imóveis, certo? Então, só para você começar a entender, porque geralmente você ouve muito sobre segmento de galpões logísticos, de shopping, de papel. Então, ele é considerado um dos fundos de tijolos, só que a estratégia dele é desenvolvimento, ou seja, pegar aquela região ali, muitas vezes, e construir ali um ambiente urbano naquele local. A sua cotação está na casa de R$ 97,05. O dividendo dele ainda permanece muito alto, que é 15,85%. Você consegue comprá-lo com um desconto de 14%. A sua liquidez é uma das mais altas do mercado, na casa de 15 milhões, e ele se desvalorizou 8,17%. Por que isso acontece? Eu já preciso explicar para você. Quando a Selic ela sobe, o que fica mais caro? Fica mais caro o crédito, ou seja, para você conseguir crédito no banco, você vai ter que pegar uma taxa mais alta, certo? Então, evidentemente que esse tipo de subida da Selic acabou fazendo com que as cotas desmoronassem. Ela saísse da casa de R$ 116 e ela fosse parar aqui na casa de R$ 97,05. Ou seja, ele acabou dando uma grande oportunidade para o investidor. Ou seja, se nós olharmos aqui o último ano, né, atualizando, nós estamos no melhor momento. Porque há um ano atrás, mesmo a taxa Selic estando na casa de 3, ali estava começando a cair, mas ainda continuava muito alta, ele estava na casa de R$ 105,84. Agora ele se encontra num patamar inferior, né? Então muitas pessoas pensam assim, poxa, então não vou investir neste fundo, porque as cotas estão despencando, né? Então não é interessante investir agora de tijolo, é investir agora de papel. Só que você tem que se lembrar que o TIGA 11 ele é um fundo que tem como característica ter uma cotação alta. Por quê? Porque como ele trabalha num segmento que é muito arriscado, porque você imagina, você vai comprar um loteamento, você vai fazer terraplanagem, você vai criar todo um sistema de venda desses futuros imóveis que vão ser implantados, você constrói esse imóvel e você vende esse imóvel. Ou seja, quando você entra nesse tipo de negócio, como o risco é maior, a sua taxa também é maior, o seu retorno é muito grande. Por quê? Porque você domina todas as cadeias. Já os outros fundos imobiliários não. Geralmente o que eles fazem? Fundo de shopping, fundo de galpão logístico, fundo de lajes corporativas, eles compram o imóvel pronto. E por comprar o imóvel pronto, eles não dominam toda essa cadeia. E o TIGA 11, ele domina. E por ele dominar toda essa sequência, né, de investimento, esse ambiente, ele consegue passar. Até porque muitos desses contratos, você deve saber, de construção de imóveis, não são contratos de curto prazo, são contratos de longo prazo, contratos de 10 anos, 15 anos e até mesmo 30 anos. Então ele acaba abrindo aí uma grande oportunidade, porque claro que fica mais difícil você pegar crédito para comprar imóvel, fica. Mas ele continua pagando muito? Continua. Por quê?
porque geralmente quem se amarra comprando esses imóveis, investindo nesse terreno, você espera o retorno sempre no longo prazo. Então, isso faz com que ele tenha um retorno muito bom. Se nós descermos aqui no relatório gerencial, a gente consegue ver que o TIGA 11 ele é um fundo muito interessante. Ó. Tem um dividendo na casa de R$ 1,14. Qualquer quedinha na Selic, o dividendo sobe. Mesmo no cenário onde a Selic fez um V, ele segue pagando 1%. Seu dividendo nos últimos 12 meses mínimo foi de 13,62%. A sua cota de fechamento 2,65 bilhões, né? O que dá uma cota de fechamento de R$ 112,54. Lembrando que esse patrimônio que ele tem, ele se valoriza sem precisar fazer aquisições. Deixa eu dar só um exemplo para você. Ele compra um loteamento, ele faz uma terraplanagem nesse loteamento e ele constrói um imóvel, essa região ela se valoriza e, consequentemente, os imóveis que são construídos dentro dela também se valorizam. Então, é uma estrutura que se valoriza sem você precisar fazer grandes movimentações. Dá um exemplo para você, shopping. Você compra um shopping, mas o shopping só vai se valorizar se você tiver estruturas ali em volta, né, que possam fazer com que aquela estrutura ela se desenvolva. Então, olha que interessante, o shopping, quando ele se instala muitas vezes na região, ele leva valorização ali para aquele espaço. Né? Ou seja, leva valorização para os outros imóveis. Já quando você pega um loteamento e você constrói, aquele local onde você construiu o imóvel, aqueles próprios imóveis, muitas vezes eles se valorizam. Ele tem um patrimônio líquido de 2,65 bi, tem uma quantidade de ativos na casa de 218 ativos, localizado em 20 estados e 111 municípios diferentes. Nós temos no Brasil mais de 5 mil municípios. O TIGA 11 é o fundo imobiliário mais diversificado e dos 27 estados ele tem aí em 20 estados. O número de cotistas 175.473, tem uma liquidez de 13,48 bilhões, mas como nós já vimos, já subiu para 15, e evidentemente que o retorno total dele caiu, porque quando a Selic sobe, fica mais difícil você financiar o crédito, certo? Descendo mais aqui embaixo, para pegarmos algumas informações, eu quero só para mostrar para você a cota ajustada do TIGA 11 ao longo do tempo. Então ele consegue bater tranquilamente o IFIX, né? O IFIX fica no chinelo, ele consegue bater o CDI e ele consegue bater o IPCA. Por quê? Porque ele repassa a taxa de juros, ele repassa a inflação e o seu patrimônio se valoriza ao longo do tempo, né? Basta você ver, se você tem um imóvel parado, com o tempo ele vai se valorizando. Então os imóveis lá parados, eles seguem se valorizando, certo? Se nós olharmos aqui para os dados principais, nós vamos ver que há um ano atrás ele pagava 1,1% e agora, um ano depois, ele continua pagando 1,1%. Mas o mais interessante nós observarmos foi somente no mês de agosto que ele pagou menos de 1%. E olha, você receber de qualquer fundo imobiliário uma taxa contínua acima de 1%, isso é um excelente retorno. E além de receber acima de 1%, em todos os meses ele conseguiu bater a taxa Selic. Aí você diz aqui, mas aqui 13,62 bate até Selic 13,75. Por quê? Porque esse dividendo é isento de imposto. Já quando você coloca o seu dinheiro no Tesouro Selic, lembre-se que o governo vai dar uma dentada e vai tirar no mínimo 17% do seu rendimento. Aqui não, é isento de imposto de renda. Então, é para vocês verem, certo? A evolução do número de cotista
atingiu o seu ápice no ano de 2024, ou seja, foi onde nós tivemos o maior crescimento. As suas cotas seguem muito bem negociadas no mercado. As suas receitas, como nós podemos observar, elas seguem ali muito próximo da casa dos 30, 29, 31 milhões e o mais importante, as suas despesas continuam fixas, ou seja, ele não teve muita mudança aí com relação às suas despesas, ou seja, é um fundo bem redondinho e bem estruturado, certo? Vamos para o portfólio para que você possa conhecer por que ele é considerado um dos fundos mais diversificados e que tem entregado dos maiores retornos para o seu investidor. Na parte de equity, ele tem 160 ativos no seu portfólio de equity. Só de loteamento ele tem 113. Então já imagine esses loteamentos virando imóveis e sendo vendidos. Incorporações possui 40, multipropriedades 4, shopping 1 e imóveis para renda possui 2. Além disso, ele possui uma excelente carteira de crédito com 52 ativos, sendo 36 centrais, né? E mais 16 táticos, onde você faz movimentações com eles. E ativos em bolsa, ele tem 5 fundos imobiliários e ele possui uma ação. Ou seja, ele é um fundo do segmento de renda urbana, mas ele já tem o seu portfólio voltado para multi-estratégia, né? Ou seja, uma espécie de hedge fund. Ele tem uma taxa real, só para vocês entenderem, 16,62% mais inflação, 90% das obras, 72% já de vendas, né? Ou seja, um excelente retorno que esse fundo ele tem entregado, né? Com relação a um grande número dos seus imóveis localizados principalmente em Goiás, né? Pará, São Paulo, tem também aqui na região do Maranhão, por exemplo, entre outras regiões aí espalhadas pelo Brasil, certo? Com relação ao seu portfólio de crédito, voltado em sua maioria para incorporações, depois loteamento, home equity, multipropriedade, logístico e o último segmento que é corporativo. Por quê? Porque o segmento de lajes corporativas tem perdido força nos últimos tempos, certo? Com relação à sua localização, né, uma excelente localização desses imóveis, que acaba gerando aí um excelente retorno. Aqui embaixo nós temos toda a descrição do ativo e só para mostrar para vocês que, como é um segmento arriscado, o CRI é bem agressivo. Ó. Inflação mais 10%. Né? Ou seja, mesmo que a inflação seja baixa, ele segue pagando muito. Já, por exemplo, no Maranhão, como é uma região nordeste e é mais arriscado, né, como nós podemos observar, então ele já cobra uma taxa maior de 16%, até porque o poder aquisitivo das pessoas nessa região, infelizmente, é um pouco menor, ou seja, é um investimento mais arriscado, certo? Nós temos também uma carteira diversificada, né? Com o objetivo aí de trazer o maior retorno para o fundo. Nós temos o segmento de equity, ou seja, segmento de loteamento, onde você pode observar aqui que o residencial Jardim Europa, localizado em Formosa, Goiás, que faz parte de 5,39% do PL do fundo, tem uma taxa de retorno interno ao mês de 1,18% e só de venda já foram 96%. E olha que nós estamos num cenário de subida da Selic. Então você pode estudar e acompanhar cada um desses ativos, porque ele coloca e traz aqui uma excelente descrição, certo? Com relação a fundos imobiliários, ele tem o MXRF11, que é de papel, CPSSH11, que é o fundo da Capitania de Shopping, que é mais para investidores qualificados, PMSI11, BIRC11, ARRIV11 e AVLL3, né,
que são aí alguns fundos imobiliários que ele tem na carteira, só valendo chamar a atenção que esses fundos não são abertos para o público. Para observar, só para mostrar para vocês a força desse fundo imobiliário, né, e a capacidade que ele tem aí de entregar o máximo retorno, é só para mostrar para vocês que não somente pessoas físicas investem no TIGA11, mas outros fundos grandes investem no TIGA11. Aqui nós temos uma pequena lista de fundos imobiliários que investem no TIGA11, como RBVI11, XPSF11, que foi uma das recomendações do professor Mira no lugar do BTCI, SNCI11, além de outros vários fundos imobiliários, como Mana 11, IRDM 11, Kivo 11, só para mostrar para vocês que ele é um excelente fundo imobiliário, né? Ou IT 11, né, do Banco Inter também tem posição nele, VGHF 11 também é outro que tem posição nele, mostrando para você que não são somente investidores, pessoas físicas que estão de olho nele, não. Também grandes gestoras estão de olho aí no TIGA11. Por quê? Porque ele é um fundo que consegue entregar um excelente retorno. Ele é mais arriscado? É, mas ele é aquela porção que se encontra na carteira para justamente entregar o maior retorno para o seu investidor, né? Vacância zero, claro. Tem uma taxa de administração de 1,5, aí eu preciso explicar para você. Porque ele tem que gerir loteamento, ele tem que gerir imóveis, ele tem que gerir incorporações, ou seja, ele tem um grande portfólio para poder gerir. Então, você precisa de uma taxa maior, certo? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo do TIGA11, porque ele está dando uma das grandes oportunidades, porque diante de sinal de qualquer fagulha de queda da Selic, essas cotas elas vão disparar. Por quê? Porque o crédito fica mais barato e as pessoas começam a comprar mais imóveis, certo? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Você que não é seguidor aqui do canal, segue o nosso canal, deixe seu comentário. Valeu e até o próximo conteúdo.